O que deveria ser umas férias dos sonhos se transformou em um pesadelo, quando um grupo de viajantes no México foi roubado, assassinado e seus corpos jogados em um poço de 50 pés. E isso não é apenas uma história. Isso realmente aconteceu com um turista americano e seus amigos em maio de 2024, bem no coração do México. E o México não é a única zona de perigo. De pontos quentes que fazem você pensar, obviamente, a armadilhas de viagem inesperadas, estes são os 10 países mais perigosos para os americanos. Visite-os apenas se estiver pronto para arriscar literalmente tudo. Já que mencionamos o México, comecemos por lá. Agora, uma pergunta pode surgir. Como o México pode ser um dos 10 países mais perigosos para os americanos visitarem, sendo tão próximo, tão familiar e frequentemente retratado como um paraíso para os turistas? Somente em 2023, 36 milhões e 71 mil americanos foram ao México para desfrutar das águas cristalinas e turquesas de Cancún, ver as famosas ruínas maias à beira-mar em Tulum e visitar a cidade do México, um lugar repleto de história e cultura. O México se destaca em nossa lista, com sua posição determinada principalmente pelos níveis de alerta de viagem estabelecidos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Veja, este país tem todos os 4 níveis de aviso em diferentes estados. Os 2 destinos turísticos populares que mencionamos estão no estado de Quintana Roo, visitado por mais de 20 milhões de turistas em 2023. Junto com a cidade do México, uma área administrada federalmente, esse estado está sob o nível 2, exercer maior cautela ao viajar para. Isso se refere a níveis mais altos que o normal de desordem ou ataques. O aviso de viagem de nível 2 também se aplica a esses outros 15 estados mexicanos. Um nível acima, nível 3, reconsidere a viagem 2, que sugere que os viajantes podem encontrar sérios riscos para sua segurança. Coisas como áreas densas de terrorismo ou ameaças de gangues, ou que podem estar atualmente afetadas por desastres naturais. O aviso de viagem de nível 3 foi atribuído aos seguintes estados mexicanos: Baja Califórnia, onde o incidente descrito no início deste vídeo ocorreu, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos e Sonora. Então existem 6 estados mexicanos que você não deve viajar sob nenhuma circunstância. Os estados com um aviso de não viaje de nível 4, que podem incluir riscos que ameaçam a vida, como ameaças de terrorismo nuclear, rebeliões em andamento, guerra e bombardeios. Estes são lugares onde o governo dos Estados Unidos tem capacidade limitada ou nenhuma de te ajudar. As áreas de nível 4 no México são as seguintes: Estado de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas e Zacatecas. Em contraste, apenas os estados de Campeche e Yucatán estão listados no nível 1, exercício de precauções normais. Então, o que é que faz do México um destino turístico tão complexo? Bem, você provavelmente já sabe a resposta. Apesar do seu encanto, o México é assolado por uma grave violência de cartel. Homicídio, sequestro, roubo de carros, assalto. Você menciona um crime violento e provavelmente é bastante difundido e comum no México. De acordo com o Índice de Localização do Conflito Armado e Event Data, que avalia todos os territórios do mundo, com base em quão violentos eles são, o México é de longe o país mais perigoso para os civis, com mais de 30 mil homicídios pelo 6º ano consecutivo. E isso é além das quase 112 mil pessoas relatadas como desaparecidas em 2023. Calcule e verá que cerca de 60 pessoas desaparecem diariamente. Mesmo viajando para um destino de viagem aparentemente mais seguro e popular como Cancún, não garante a sua segurança. Afinal, existem até 4 cartéis operando na grande área de Cancún: o Cartel de Sinaloa, o Cártel de Jalisco Nueva Generación, o Cartel do Golfo e o Grupo Regional. Esse último entre eles é composto principalmente por ex-membros dos absolutamente aterrorizantes Los Zetas. E quem são os Los Zetas? Apenas o cartel mais cruel da história mexicana, responsável por uma série de massacres atrozes, incluindo o 2º massacre de San Fernando, quando os membros deste cartel mataram 193 pessoas ao longo de 2 dias.
Então, mesmo que você acabe em um dos estados mexicanos mais seguros, é crucial estar sempre vigilante e cauteloso. Pode ser melhor seguir as diretrizes dos Estados Unidos. O Departamento de Estado orienta os servidores públicos a evitar viajar entre cidades após o anoitecer, evitar chamar um táxi na rua, ter mais cautela ao visitar bares, boates e cassinos locais, ser extra vigilante ao visitar bancos e caixas eletrônicos e evitar exibir qualquer sinal de riqueza, incluindo joias e relógios caros. Ou jogue seguro e encontre outro destino de viagem completamente, porque o México provavelmente é o melhor dos piores. As coisas ficam mais sombrias e horríveis a partir daqui. Então, vamos fazer nossa viagem precária para o nosso próximo país, Haiti. Agora, se você não acompanha as notícias, isso pode ser uma revelação um tanto chocante, já que o Haiti também é um destino querido pelos turistas americanos. Afinal, o que não há para amar? As praias do Caribe, a cultura vibrante e a rica história. Bem, temos certeza de que os mais de 230 cidadãos americanos que tiveram que ser resgatados do Haiti em meio a uma rebelião liderada por gangues, em março de 2024, poderiam adicionar vários itens à lista do que não gostar sobre o Haiti. Vamos detalhar essa lista. O Departamento de Estado dos Estados Unidos desaconselha viagens ao Haiti devido à agitação civil, crime violento e sistema de saúde precário. Pior de tudo, a situação no Haiti está se tornando mais alarmante a cada ano que passa. De 2021 a 2023, o número de gangues identificadas operando no país quase dobrou. Por isso, também não deve ser surpreendente que a violência envolvendo essas gangues tenha aumentado em 60% no mesmo período. Por violência, estamos nos referindo principalmente a confrontos armados, assaltos e sequestros. No primeiro semestre de 2024, já ocorreram 166 eventos separados desses tipos, resultando em mais de 1.500 fatalidades civis. Os americanos são mais frequentemente vítimas de sequestro para resgate. A pior parte, esses turistas muitas vezes mal têm a chance de pisar em solo haitiano antes de serem violentamente atacados. Os ladrões costumam ficar ao redor do aeroporto internacional Toussaint Louverture, esperando a chegada de estrangeiros. Assim que os avistam, eles seguem seus carros e esperam a oportunidade perfeita para atacar, muitas vezes ferindo gravemente os turistas no processo. Agora você pode pensar que viajar em um grupo maior te manterá seguro, mas temos más notícias. Nem mesmo grupos maiores estão imunes. Na verdade, eles podem até ser mais atraentes para esses criminosos. É uma simples questão de matemática. Quanto mais turistas, maior o resgate. É por isso que a notória gangue haitiana 400 Mauoso, a maior do país, não teve problemas em sequestrar 17 pessoas de um ônibus turístico em 2022, justo fora da capital do país, Porto Príncipe. Um ano antes, 17 missionários cristãos dos Estados Unidos e Canadá foram sequestrados pela mesma gangue, que exigiu 1 milhão para a libertação deles. 1 milhão cada um. E se as gangues não te pegarem, a polícia haitiana pode conseguir. A violência política tem assolado o Haiti há anos, com dezenas de eventos ocorrendo no país todos os meses. Somente em março de 2024, houve quase 100 confrontos com a polícia, 29 dos quais envolveram violência brutal contra civis. Então temos a agitação civil e o crime violento. Mas e a terceira razão, a saúde precária? Bem, como se tudo o que contamos até agora não fosse suficiente, o Haiti também ainda está se recuperando do primeiro surto moderno em larga escala de cólera, uma doença que deveria ter sido erradicada há muito tempo. Entre outubro de 2022 e abril de 2023, quando foi relatado um ressurgimento da cólera, até 82.885 pessoas foram suspeitas de ter contraído a doença pelo Ministério da Saúde Pública e População do Haiti. Um pouco mais de 80 mil deles foram hospitalizados, enquanto 1.270 pereceram. Mas enquanto as gangues representam uma ameaça contínua, pelo menos o governo haitiano como um todo não está contra você. Essa mesma noção aterrorizante não pode ser dita para o nosso próximo país. A perigosa paisagem do Afeganistão faz de cada momento um jogo com a sua vida.
antecipando uma pergunta aparentemente óbvia. Quem gostaria de visitar o Afeganistão, considerando sua tumultuada história com os Estados Unidos? Bem, existe algo como turismo de perigo, com viajantes que são atraídos pelas paisagens acidentadas do Afeganistão, riça herança cultural e o desejo de vivenciar essa história complexa em primeira mão. Como um viajante do Reino Unido coloca, é simplesmente cru. Você não encontra nada mais cru do que lá. Isso pode ser atraente se você quiser ver a vida real. Parece que bastante gente compartilha desse sentimento, já que o número de turistas estrangeiros, na verdade, aumentou em 120% em 2023, chegando a quase 5.200. Mas vamos ser claros, você não deveria fazer parte dessa estatística em 2024 ou em qualquer ano depois. Por quê? Escolha. Há terrorismo, com dezenas de grandes grupos terroristas operando dentro do país. Muitos afirmam que o Afeganistão é governado por uma organização terrorista, o Talibã, e deixe-nos dizer, os oficiais do Talibã podem dizer que apoiam o turismo, mas suas promessas e apelos não passam de uma fachada sobre um regime notório por sua brutal repressão, violência e uma ameaça onipresente a qualquer presença estrangeira. Então, o que pode acontecer com você como estrangeiro no Afeganistão? Você pode ser detido injustamente por supostamente violar as leis do Talibã, como ocorreu com um grupo de estrangeiros, incluindo 2 americanos, em março de 2024. Enquanto estiver detido, você teria acesso limitado ou nenhum atendimento médico e poderia até ser submetido a abusos físicos. O pior é que o governo dos Estados Unidos não poderá ajudar muito, pois o Talibã não permite que verifiquem o bem-estar dos cidadãos americanos, nem por telefone. Então você será detido sem saber por quê, sem saber por quanto tempo, e estará totalmente à mercê de um regime que não se importa com o seu bem-estar. Parece uma viagem dos sonhos, não é? Se isso não for suficiente para arrepiar seus cabelos, as estatísticas de crime no Afeganistão podem conseguir. Para cada 100.000 pessoas no país, mais de 76 crimes foram cometidos em 2024. Essa é uma taxa de criminalidade que coloca o Afeganistão entre os 4 países mais perigosos do mundo, de acordo com o Economic Times, atrás apenas do Sudão do Sul, Sudão e, em primeiro lugar, o Iêmen. O Iêmen também entrou na nossa lista com um histórico verdadeiramente alarmante de caos e desespero, mas falaremos mais sobre isso mais tarde. Por agora, vamos discutir qual dos muitos crimes que assolam o Afeganistão pode afetar mais você. Se você tem ouvido atentamente o vídeo até agora, provavelmente já sabe a resposta. Isso mesmo, sequestro. Desde 2021, quando a embaixada em Cabul dos Estados Unidos suspendeu as operações, o Talibã basicamente voltou ao negócio de reféns. Os estrangeiros são alvos principais, com o Talibã usando sequestros para resgate ou alavancagem política. Eu sei que até agora está parecendo bastante ruim, mas está prestes a piorar muito. De volta às Américas, outra armadilha turística dos Estados Unidos à espreita, prestes a ser ativada. Na Venezuela, você só encontrará problemas. Violações de direitos humanos, saúde precária, distúrbios civis e prisões arbitrárias. Estas são apenas algumas das ameaças que você pode encontrar no que a World Population Review considerou o país com maior índice de criminalidade, com uma classificação de índice de crime de 82,1. Dado o quão alta é essa taxa, não deveria ser surpreendente que a seleção de crimes cometidos na Venezuela diariamente seja variada. Homicídio, roubo à mão armada, sequestro, roubo de carros e muito mais. E essa nem é a pior parte. A pior parte é que até 98% desses crimes não resultam em processos judiciais. Então, se você gosta de justiça, responsabilidade e segurança, a Venezuela pode ser o seu pior pesadelo. No entanto, de todas as ameaças que deveriam impedir você de visitar a Venezuela, a agitação civil é sem dúvida a número 1 no momento. Depois que Nicolás Maduro, um presidente de longa data da Venezuela, ganhou seu 3º mandato consecutivo de 6 anos, sob circunstâncias altamente suspeitas em julho de 2024, o caos irrompeu novamente no país. 1/3 de todas as 140 manifestações pós-eleição foram marcadas com violência, com pelo menos 25 pessoas tendo sido mortas até agora,
quase 200 feridas e mais de 2.400 presas. A crise contínua alimentou temores de que as autoridades venezuelanas poderiam reprimir mais amplamente líderes da oposição e manifestantes. A partir desta figura, é óbvio que as forças de segurança do país não têm problema em responder com violência letal após esgotar métodos como gás lacrimogênio, spray de pimenta e balas de borracha. Mas digamos que você evite estados como Carabobo e Miranda, onde ocorrem a maioria dos protestos. Você então poderá aproveitar as muitas praias deslumbrantes ou os ricos locais culturais que a Venezuela tem a oferecer? Infelizmente não. Mesmo nas chamadas áreas mais seguras, o crime é onipresente. Aquelas belas praias, elas não estão livres do alcance de assaltantes armados ou sequestradores oportunistas. A vida noturna vibrante é frequentemente ofuscada pela ameaça de violência iminente. Não importa o quanto você tente escapar do caos, a instabilidade da Venezuela segue. Mesmo que escape por um momento, provavelmente sentirá falta de algo. Gasolina, eletricidade, água ou medicamentos, pois a escassez desses recursos vitais é comum em todo o país. O mesmo e até mais pode ser dito sobre o próximo país em nossa lista, o Iêmen. Agora, o Iêmen, embora esteja transbordando de tradições centenárias, paisagens de tirar o fôlego e ruínas antigas, provavelmente não entrará na sua lista de viagens imperdíveis. E deixe-nos dizer por que viajar para esta nação pode ser uma experiência angustiante. Os Estados Unidos não têm uma embaixada operacional no Iêmen desde 2015. Em suma, qualquer incidente que aconteça com você como turista no país, você estará por sua própria conta. Então, o que de fato pode acontecer com você? Bastante coisa, na verdade. Dos 9 fatores de risco que o Departamento de Estado dos Estados Unidos usa para determinar quão seguro um país é para viajar, até 6 estão presentes no Iêmen. Os fatores em questão são terrorismo, agitação civil, riscos à saúde, sequestro, conflito armado, minas terrestres. Você provavelmente notará que o último fator, minas terrestres, é novo em nossa lista, adicionando uma nova camada de perigo a uma situação já catastrófica. As minas terrestres são colocadas pelas forças Houthi, o grupo islamista que domina a maior parte do Iêmen. Segundo o monitor de minas terrestres, no mínimo 582 pessoas, a maioria civis, foram mortas ou feridas por minas terrestres em 2022. Se a perspectiva de observar cada passo em busca de explosivos escondidos não te faz refletir, as demais estatísticas sombrias sobre o Iêmen podem fazer isso. Atualmente, o Iêmen está classificado em 23º no mundo no Índice Global de Terrorismo. Isso o torna um dos lugares do planeta com a maior atividade terrorista. O Índice de Localização do Conflito Armado e Event Data pinta um quadro ainda pior, classificando o Iêmen como o 13º país mais perigoso do mundo. Além das atividades terroristas, tal classificação alta tem a ver principalmente com frequentes eventos de violência política, numerosos sequestros e desaparecimentos forçados e a difusão geográfica do conflito. Graças ao último fator, até 4 milhões de pessoas estão expostas ao conflito no país, o que representa cerca de 12% da população do Iêmen. As 5 províncias mais expostas são as seguintes: Al-Jauf, Taiz, Al-Hudaida, que contém o porto que Israel bombardeou recentemente, Amanat al-Asima e Aden. Olhe para um mapa do Iêmen mostrando todas as províncias e você perceberá que mal há um canto deste país que não foi tocado pelo caos. E na opinião da maioria das pessoas, caos e umas boas férias não são exatamente uma combinação feita no céu. O caos também reina supremo em Burkina Faso, que é uma zona de perigo menos frequentemente discutida no cenário mundial. O caos e a morte reinam supremos. Apenas em 2023, até 8.500 perderam suas vidas em Burkina Faso como resultado de confrontos entre as forças de segurança do país e rebeldes. Esses confrontos, combinados com a violência da Al-Qaeda e Estado Islâmico, também deslocaram mais de 2 milhões de pessoas. Outros 150 mil escaparam pelas fronteiras, buscando refúgio de um país consumido por um derramamento de sangue implacável.
E visitar um país do qual dezenas de milhares estão fugindo desesperadamente não é um lugar para onde você quer ir. Se você ousar, no entanto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos alerta sobre 3 grandes ameaças: terrorismo, crime e sequestro. Em todas as 3 ameaças, uma coisa é verdadeira: em lugar nenhum você estará verdadeiramente seguro. Nem no seu hotel, proibido em restaurantes e locais de culto, nem mesmo em delegacias, alfândegas ou postos militares. Terroristas podem e irão atacar em qualquer lugar. Se estamos falando de regiões específicas, a situação mais alarmante é nas regiões Leste e Sahel, as províncias de Kosi e Suru, na região de Bukal de Muum, a província de Kenedugu, na região de Obasan, a província de Lurum, na região norte, e a província de Cupelago, na região centro-leste, onde o governo de Burkina Faso mantém um estado de emergência. Claro, para os turistas, o sequestro continua sendo a ameaça mais difundida em todas essas regiões e em todo o Burkina Faso. Em maio de 2019, uma operação foi lançada para resgatar 4 reféns internacionais que haviam sido sequestrados no país e no Benin. Entre eles estava uma americana de 60 e poucos anos, que foi mantida cativa por exaustivos 28 dias. Talvez um fio de esperança, já que um destino semelhante dificilmente recairá sobre os viajantes para o próximo país em nossa lista, Myanmar, já que o sequestro não é mencionado como uma das ameaças generalizadas no país. Mas não se deixe enganar por isso. Myanmar ainda é um país incrivelmente violento. Na verdade, é a 2ª região mais violenta do mundo, de acordo com o Índice de Localização do Conflito Armado e Event Data, atrás apenas da Palestina. Esse título desfavorável se deve principalmente ao maior número de grupos armados não estatais que assolam o país, mais de 1.500 deles. O pior é que eles estão em todo lugar, cidades, florestas e aldeias rurais. Seja caminhando pelas famosas paisagens naturais antigas, ou explorando os restos de centros urbanos, você pode estar entrando diretamente em um campo de batalha. Afinal, as batalhas são as ocorrências mais comuns de violência política no país. Em junho de 2024, houve 288 delas, que é o menor número relatado em 2024. O maior foi o de março, com até 385 batalhas ocorrendo em todo o país. Os estados mais atingidos por essa violência incluem Rakhine, Zhejiang e Shan do Norte. No total, até 43% da população de Myanmar, que é aproximadamente 22 milhões e 800 mil pessoas, estão expostas ao conflito no país. Então, quais são as chances de você, como viajante, evitar isso? Nenhuma, é isso. Como viajante em Myanmar, você tem poucas chances de se manter longe do conflito pervasivo que engloba a nação. Com quase metade da população vivendo em áreas assoladas pela violência, suas chances de encontrar um confronto ou escaramuça são alarmantemente altas. A paisagem tumultuada não é apenas um pano de fundo, mas um risco sempre presente, tornando Myanmar um dos destinos mais perigosos que você poderia escolher. Um destino onde 15.800 pessoas perderam suas vidas apenas em 2023, o maior número de conflitos depois da Ucrânia e Israel. Pense nisso por um segundo. Você pode não ouvir sobre a situação em Myanmar tanto quanto ouve sobre as guerras russo-ucraniana e Israel-Hamas, mas essa figura por si só deve te dizer tudo o que você precisa saber. Agora, vamos ser honestos. Os últimos países que mencionamos não são particularmente atraentes para a maioria dos viajantes, especialmente quando comparados ao México. Quanto ao próximo país em nossa lista, ele pode ser um pouco mais divisivo. Alguns americanos, sem necessidade de relatórios ou estatísticas, certamente evitarão esse lugar a todo custo. Outros terão mais dificuldade, pois este é sem dúvida um dos países mais únicos do mundo, tornando-o um mistério atraente. O país em questão é a Coreia do Norte. Agora, não foram conflitos violentos, crimes ou distúrbios civis que colocaram este país na lista para não viajar. O motivo pelo qual não é recomendado viajar para a Coreia do Norte, e isso é o eufemismo do século, é o risco contínuo e sério de prisão e detenção nacionais de longo prazo dos Estados Unidos. Na verdade, esse risco é tão alarmantemente alto que
que seu passaporte, na verdade, não é válido para viajar para dentro ou através da Coreia do Norte sem uma validação especial, que é reservada apenas para interesses nacionais. Mesmo com essas medidas em vigor, houve cidadãos dos Estados Unidos que viajaram para a Coreia do Norte, sejam movidos por um intenso fervor religioso ou atraídos pelo encanto enigmático de um estado autoritário altamente isolado. Independente do motivo, suas visitas raramente terminaram bem. Kenneth Bae, um guia turístico e missionário coreano-americano, foi condenado a 15 anos de prisão em 2012 por, citando, atos hostis, mas felizmente foi resgatado após 2 anos. Matthew Miller, que queria buscar asilo político no país em 2014, foi condenado a 6 anos de trabalho forçado sob acusações de espionagem. No entanto, Otto Warmbier, um estudante de 22 anos na época, teve o pior destino. Ele foi capturado de um grupo de turismo em 2016 e condenado a 15 anos de trabalho forçado por supostamente tentar roubar um cartaz de propaganda. Um cartaz. E essa nem é a pior parte. Após 17 meses de cativeiro na Coreia do Norte, Warmbier foi levado para casa em estado vegetativo, onde logo faleceu. Esses 3 casos por si só já são suficientes para deixar uma coisa bem clara. Viajar para a Coreia do Norte a partir dos Estados Unidos não vale a pena em nenhuma circunstância. Para os 2 últimos países da nossa lista, vamos viajar para a Europa pela primeira vez. E isso pode parecer estranho, já que a Europa é frequentemente vista como uma região relativamente segura e estável comparada a outros continentes tumultuados. E era até 24 de fevereiro de 2022. No entanto, a Ucrânia não é um dos 2 países restantes em nossa lista, pois evitar viajar para um país envolvido em uma guerra altamente divulgada e brutal é algo óbvio. Essa é também a razão pela qual a Palestina não está nesta lista. Mas os 2 países que entraram na lista ainda estão ligados ao conflito na Ucrânia. Eles estão apenas do outro lado do campo de batalha. O primeiro é a Bielorrússia. Desde que a guerra na Ucrânia começou, a Bielorrússia tem estado intimamente alinhada com a Rússia, a ponto de servir como um ponto de partida para a guerra. Então, a única coisa que você pode encontrar na Bielorrússia são inúmeras forças militares russas procurando a melhor maneira de infligir mais danos à Ucrânia. Se os relatórios recentes forem confiáveis, você também pode encontrar armas nucleares armazenadas na Bielorrússia, já que a Rússia supostamente começou a posicioná-las lá como parte de sua estratégia militar. Não é uma boa companhia para se ter por perto. No entanto, mesmo se você tirar Ucrânia e Rússia da equação, a Bielorrússia não é exatamente um destino de viagem de primeira linha por si só. O país permanece sob um regime repressivo, com abusos aos direitos humanos e opressão política prevalentes. O governo de Alexander Lukashenko tem sido criticado pela repressão à dissidência, supressão da liberdade de expressão e falta de liberdades políticas. Dezenas de milhares de indivíduos, incluindo cidadãos americanos, já foram detidos nos últimos anos por esses mesmos motivos. Viaje para a Bielorrússia como cidadão dos Estados Unidos e você pode se encontrar na ponta receptora das duras medidas do regime contra a dissidência percebida e a influência estrangeira. Medidas distribuídas de forma muito arbitrária. Pior de tudo, a Embaixada dos Estados Unidos em Minsk interrompeu as operações em fevereiro de 2022. Então, se você for, estará praticamente por conta própria. Falando em estar completamente sozinho neste mundo, finalmente chegamos ao último país da nossa lista, a Rússia. A Rússia considera os Estados Unidos um inimigo. O principal inimigo dos Estados Unidos se rebela ativamente contra o que vê como uma ordem mundial liderada por eles, o que é motivo suficiente para a maioria dos viajantes se sentirem desconfortáveis neste país. Mas ei, nós entendemos. Há a impressionante Catedral de São Basílio em Moscou, famosa por sua arquitetura que parece saída de um conto de fadas. Depois temos o Museu Hermitage, em São Petersburgo, um dos maiores e mais prestigiados museus de arte do mundo, com uma coleção verdadeiramente impressionante de arte e artefatos. Para os aventureiros, há o Lago Baikal, frequentemente referido como a Pérola da Sibéria, que oferece vistas de tirar o fôlego e um refúgio sereno
em um dos lagos de água doce mais profundos e antigos do mundo. Mas por toda a beleza que a Rússia tem a oferecer, há ainda mais feiura. Devido às tensões geopolíticas em curso e à instabilidade interna, os cidadãos dos Estados Unidos na Rússia podem enfrentar assédio e detenção injusta pelas autoridades. Relatórios recentes detalharam incidentes de aplicação arbitrária de leis locais e negação de acesso consular a indivíduos detidos. A partir de julho de 2024, há pelo menos 12 cidadãos americanos detidos em prisões russas sob essas circunstâncias. As acusações variam desde posse de drogas e roubo até traição e espionagem. Felizmente, alguns deles foram libertados na histórica troca de prisioneiros entre a Rússia e o Ocidente em agosto de 2024. Mas isso de forma alguma alivia os riscos e incertezas contínuos para os viajantes no país dos Estados Unidos. Simplesmente, cada medida que o governo russo introduz torna uma coisa abundantemente clara. Ele vê todos os americanos como inimigos. Por isso, suspendeu operações consulares fora de Moscou, limitando severamente a habilidade do governo dos Estados Unidos em auxiliar a população. Ademais, cartões de crédito e débito americanos não funcionam mais na Rússia devido às sanções, e até as opções de voos comerciais são restritas. E não vamos esquecer da iminente ameaça terrorista. Desde o ataque terrorista coordenado em março de 2024 contra civis no local de música da prefeitura de Kroga, na Oblast de Moscou, que matou 145 pessoas e feriu outras 551, o perigo para os civis permanece alto. Como o ataque em Moscou provou, esses ataques podem ocorrer praticamente em qualquer lugar, em mercados, centros de transporte e outras áreas turísticas movimentadas. Portanto, para sua segurança e devido a todas as razões mencionadas acima, é melhor se manter longe da Rússia completamente. Mas esteja avisado, esta lista de maneira alguma é exaustiva. Na verdade, existem mais 11 países com a assustadora designação de nível 4, não viaje, pelo governo do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Irã, Bangladesh, Líbia, Líbano, Somália, Síria, Iraque, Sudão do Sul, Mali, República Centro-Africana, Ucrânia e Sudão. Isso representa cerca de 10% dos países do mundo. Há países com níveis de aviso de viagem menores, como a Colômbia, com um aviso de reconsideração de nível 3, que ainda apresentam muitos riscos para turistas americanos. Acredite ou não, apenas em 2024 houve uma morte a cada 6 dias na cidade colombiana de Medellín, apelidada de segunda cidade mais legal do mundo pela revista Forbes em 2023. Então, não é preciso dizer, não importa para onde você vá, mantenha-se diligente e alerta. Se o vídeo te interessou, confira nosso vídeo sobre o pequeno país que destruiu suas gangues ou este outro vídeo que pode te agradar. Obrigado por assistir e, como sempre, cuide-se por aí.